Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque sob a proteção desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Paulo, o apóstolo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Cepé é uma alma que atua de forma incessante em socorro aos que sofrem. O impositivo da caridade pauta suas ações em favor do próximo. Nesse episódio de Mensagens de Cepé, vamos dar vazão às memórias da amiga Maria Elizabeth Barbieri, médium e psicógrafa do livro Cepé, O Guerreiro da Paz, obra editada pela Fergues, e é repositório também das informações que nos ajudam a consolidar o projeto audiovisual Mensagens de Cepé. Anualmente, junto com a família, fruímos alguns dias de férias na pequenina Lavras do Sul, minha terra natal. Ali, às margens do Camaquã, em meio à pujança das matas, o benfeitor Cepé tem nos proporcionado muitas lições e permitido participarmos de atividades espirituais muito belas. Elas dizem respeito a figuras folclóricas que conheci na minha infância. Que já nascera velha. Era assim que a minha mente infantil pensava sobre ela. Saia comprida, arrastando no chão, cabelos cacheados muito sujos, desencardida pela absoluta falta de higiene que caracterizava a sua mendicância. Revirava o lixo e carregava sempre restos de alimentos que recolhia nas casas da vizinhança. Maneca tinha os olhos verdes, resmungava muito e era seguidamente importunada pelos meninos que disparavam xistes contra ela. Diziam que era a musa de outros mendigos que a importunavam vez por outra com propostas amorosas. Sua morada era o porão de uma casa cuja família não se incomodava com aquela estranha presença. Hoje, enquanto fazia as minhas preces, ela surgiu das sombras da noite, ainda vagando pelos sítios onde viveu. Pobre alma! Lembrei que nunca antes havia feito uma prece por ela e talvez ninguém fizesse. Vigilante e sempre presente para ações educativas, o benfeitor Cepé comunica-se com a médium Beth Barbieri após as emanações de receio e dúvida. Engano seu. Ser humano algum está ao desamparo. A romagem terrena, por mais desprovida que seja dos recursos materiais, tem investimentos espirituais a mancheias, para que a alma do réprobo liberte suas asas dos condicionamentos enfermos que criou para si.
A partir da fala lúcida impregnada de bondade de Cepé, a médium teve uma visão espiritual que mostrava a beleza de uma casa de fazenda, daquelas antigas do estado do Rio Grande do Sul, com janelas e portas imensas, em meio a um arvoredo de figueiras gigantescas. Chamou-me a atenção o portão de ferro com o brasão, tendo ao centro uma coxilha onde pousava um gavião. Impressionava o tamanho da construção. Muitos cômodos, nos quais eram dispostos móveis de consistência pesada e desconfortáveis para os padrões atuais, mas que à época seriam, por certo, os mais requintados. Os peitoris das janelas pareciam passeios, tal o tamanho e a largura de cada um. Ainda sob o registro da mediunidade, via os jardins da fazenda muito bem cuidados. Mostravam a afeição dos seus senhores pelas roseiras amarelas, que eram de muitas espécies e cultivadas com esmero. A varanda se abria para o pátio interno, onde ficava o poço que abastecia a casa e as senzalas. Mas, contrastando com a beleza do lugar, havia ali a sombra sinistra do tronco de castigo para os escravos. A lembrança de torturas físicas sempre me desconcerta, mas Cepé, percebendo o rumo dos meus pensamentos, logo interferiu e disse-me que o tronco naquela fazenda nunca fora usado. A bela sinhazinha repousava na cadeira, ricamente revestida com uma capa bordada com fios de ouro em seda puríssima. A moça era uma peça que não combinava com a construção imponente, mas sem requintes, e nem com um mobiliário que, embora torneado, era sóbrio. Ela parecia um recorte, retirado de uma corte europeia e engastado na paisagem tosca e singela do campo. A vida passa e eu aqui fico a observá-la sem maiores encantos. Uma solidão imposta na ausência de uma família. Resta-me o convívio com os criados. Jupira! Não pare de abanar! Incomoda-me as moscas nesta tarde quente de verão. Herdara o título do pai, morto na guerra, e ficara sozinha, pois a mãe morrera de parto. Suas esquisitices eram cantadas e propagadas naqueles ermos. Não permitia que alguém a tocasse. Usava luvas sempre. Os alimentos todos eram preparados pela mesma pessoa, o cozinheiro que o pai, antes de partir para a guerra, havia descoberto na capital do império e trouxera para a fazenda. Corria de boca em boca que eu era um bruxo que praticava magia negra e impregnava com minhas mágicas a comida da condessa, e somente assim ela se alimentava e não morria de inanição. Quimeras e crendices. Na verdade, sou apenas um profissional que tenho bons hábitos de higiene e cozinha, desconhecidos nesses rincões gaúchos. Não tenho amigos, não saio de casa senão à noite, porque não permito que o sol me toque com seus raios. Minha tez é de uma alvura extrema. Nos meus passos à noite, sou seguida à distância pela ama que me viu nascer.
É ela a única pessoa com quem divido palavras. Sabrina é merecedora dos meus cuidados. Eu sempre socorri a Sinhazinha nas crises de loucura. Eram assim interpretados os assédios longos que desfiguravam a pobre condessa, fazendo-a jogar-se de encontro às paredes do quarto. Eram transes de pavor quando falava com as sombras, balbuciando palavras desconexas, incompreensíveis. Eram horas a fio, ao termo das quais Inocência ficava desacordada, extenuada, herida. Alguns benzedores, o padre do vilarejo próximo, um médico da corte, foram por vezes chamados para curá-la. Sem sucesso, recomendaram sangrias, novenas. O padre Tomás Leandre era o que mais se mobilizava em seu auxílio. Filha minha, se queres te libertar de todo o mal, só há uma sola alternativa. Recolha-se no convento e fique sob a proteção da igreja. Eu me recuso veementemente a sair de minhas terras e trancar-fiar-me em um convento. Isso jamais! O último assédio foi numa noite em que o luar derramava sobre a terra o seu véu esplendoroso. Inocência, desvencilhando-se da vigilância de sua ama Sabrina, ganhou a planície. A fazenda em alvoroço acordou com os gritos da velha serviçal, pedindo socorro. Os peões, capatazes e criados da casa corriam sem rumo pelos campos atrás da condessinha, sem êxito. Com as primeiras claridades do dia, lembraram-se daquele lugar cuja visão passava pela mente de todos, mas ninguém ousava mencionar. Em silêncio, o cortejo dirigiu-se para a Pedra do Adeus. Assim, era chamado o precipício que distava algumas léguas da sede da fazenda e onde muitas vezes os peões recolhiam reses que lá se precipitavam e morriam. Ali, diziam, o pai de Inocência havia lançado alguns desafetos do passado nas lutas pelas terras, e também alguns desaparecidos da redondeza foram lá encontrados sem vida, denotando um local procurado para suicídios ou acidentes fatais. Do alto não era possível ver o fundo do abismo. Uma longa trilha em descida levava a uma clareira, onde eram não raro encontrados os vestígios daquilo ou daqueles que se jogavam do alto. Estava ali, com os braços abertos e olhos fitos na imensidão, ainda expressando o pavor que jamais seria explicado, o corpinho frágil de Inocência. Revela no cepé que a história da desventurada Condessinha é a sequência dos crimes e equívocos de uma alma que aquela reencarnação atenuou, mas não impediu a consciência culpada de imantar pelo remorso o ódio de suas vítimas. As perseguições soezes dos seus adversários colimaram com a tragédia presenciada. A velha ama
derramava lágrimas sentidas, cerrando pela derradeira vez as pálpebras da sua menina. Relembrava quantas vezes desfiara suas preces para amenizar os acessos da infortunada criatura. E num esforço supremo juntava as mãos da moça às suas, convidando-a à oração, sem que fosse atendida. Nas horas de lucidez, com a humildade das grandes almas, rogava a inocência que buscasse a força da prece, ao que recebia ironia, sarcasmos e reprimendas duras. Sabrina unia as mãos da morta, balbuciando um pedido de perdão a Deus pelas faltas daquele espírito, enquanto os peões recolhiam os despojos e o cortejo retornava à casa. Nosso Pai misericordioso possa te receber, minha menina. Que Jesus te ampare e te guie pelas veredas do acolhimento. Quanta dor, quanta desdita, porque foste atentar contra a própria vida. Essa foi uma das existências de Maneca. Cristalizações mentais, preconceitos e a dureza de sentimentos foram lapidadas na penúria, no cérebro obliterado pelo estraçalhamento do crânio no suicídio. Cada passo desta alma pelas ruas e becos escuros, na solidão do porão infecto onde viveu, revolveu o solo de sua sensibilidade, arroteando o terreno das emoções com o arado do sofrimento que o corpo não tinha meios de expressar, preparando no tempo uma nova existência. Inocência já está programada para reencarnar em breve. Nós a levaremos, no momento adequado, para uma reorganização de forças perispirituais. Será uma menina com deficiência mental moderada, mas terá um lar onde pais amorosos, ligados a ela por laços antigos, a acolherão para uma curta estada na Terra. Aproximadamente 20 anos, nos quais completará importante ciclo evolutivo para prosseguir.